Beleza, rapaziada? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Switch TV Show, na edição de quarta-feira, dia 6 de maio. Bora falar sobre os jogos 1 do segundo round. Vamos aqui fazer aquele recapzinho dos jogos 1, dar uma passadinha por cada um deles, comentar sobre os destaques, trazer algumas observações, sobre cada um dos jogos. Vamos começar com os jogos de segunda e aí a gente fecha com os jogos de ontem. Eu também separei algumas outras coisinhas pra gente falar hoje. Separei uma fala, uma aspa do menino Luca sobre a sua recuperação. Separei também uma pesquisa que o The Athletic fez para escolher o jogador mais superestimado da NBA. O The Athletic sempre faz essa pesquisa. E temos um novo vencedor, hein? Normalmente o Gobert e o Trae Young sempre lideram essa lista. Nesse ano não. Nesse ano temos novidades. Temos um novo dono do cinturão de mais superestimado da liga. Quer saber quem é? Fica até o fim do programa para saber. Também separei um rumorzinho que saiu hoje sobre o Jaylen Brown indo pro Milwaukee Bucks, será? O nosso chapéu de alumínio, o Jaylen Brown, tá de mudança? Impressionante como que o Jaylen Brown, ele abraçou, o personagem de conspiração, O cara, bizarro, mano. Bizarro. Eu sou fã do Jaylen Brown, gosto muito dele, mas esse vitimismo que ele arrumou nessa temporada, essa narrativa que ele abraçou de que ele é vítima da NBA, que o sistema é contra ele, que tudo é contra ele. Nossa senhora, que chatice, cara. Chatice, mano. E eu até vejo o torcedor do Celtics não gostando desse personagem do Jaylen Brown. O próprio torcedor do Celtics não gosta, não aguenta mais o Jaylen Brown. Tá muito chato, mano. Nossa senhora, pô, a live que ele fez depois da eliminação pro Sixers foi bizarra, mano. O cara ficou a live inteira falando que a NBA é contra ele, de que ele é vítima, de que a arbitragem não gosta dele, de que tudo é um esquema contra ele. Pô, pelo amor de Deus, Jaylen Brown. Caralho, bicho. Você é um cara tão inteligente, pô. Jaylen Brown é inteligente pra caralho, pô. Você pega... Tem um monte de reportagem falando sobre como ele era genial na época de universidade e tal. Ô, mano. Abraçando conspiração, bicho. Chapeleira de alumínio. Que isso, Jaylen Brown? Caralho, mano. Esperava mais, viu? Esperava mais o Jaylen Brown, mano. Nossa. Sabe o que é isso? Convivência com o Kyrie Irving. Conviveu muito com o maluco. Quando você convive muito com o maluco, você fica maluco também. O Jaylen Brown ficou maluco, porra. Caralho. Pô. Mas enfim. Será que essa maluquice vai pra Milwaukee? Fica até o final pra descobrir. Vamos aqui falar tudo sobre isso. O programa tá cheio de assunto, papai? Hoje estamos cheio de assunto. E vamos começar logo, Vamos começar, roda a vinhetinha aí. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Mamãe Centauro, Centauro sempre com ótimas promoções para vocês. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então não perca mais tempo, dá uma olhadinha nos produtos e use o cupom SWISH10, que é sucesso, Obrigado, Centauro, pela parceria. E vambora, cara? Roda a vinheta e aí na volta já começamos a falar sobre os jogos os jogos 1 do segundo round dos playoffs da NBA. Vai! Cara, inclusive rapidinho. Eu tô com uma coletânea de áudios aqui pra usar que é brincadeira, viu? Cara, pô, esse aqui é muito bom. Aqui, ó. É porque eu tô meio gripadinha.
Pô, esse é bom pra caralho. É que eu tô meio gripadinha. Pô, esse áudio é muito pica, pô. Ele é muito pica. Eu tenho outros aqui, cadê? Cadê? Ó. Epa, me falaram que você ainda não se levantou, você Cristiano não lavou o Ronaldo. rosto, você não se arrumou. Lembre-se de que você tem que aproveitar a vida. Lembre-se que você tem que sair, mostrar seu rosto para o mundo, deixar ver do que somos feitos. Desejo-lhe um excelente dia, divirta-se hoje, que tudo corra bem para você. Lembre-se de que ser o mais bonito. Nós dois somos bonitos, Nós dois. mas não seja mais bonito que El Bicho. Pô, esse é muito bom, moleque. Aí eu tenho, né? Eu tenho uns... Ah, aqui, ó. Tem jeito, ó. Michael Jackson. Inclusive, eu tenho que ver o filme do Michael Jackson, hein? Não vi. Não vi. Quem viu aí, manda nos comentários se é bom. Sem spoiler, né? Sem spoiler. Mas comenta aí, é bom? Vale a pena? Eu não vi ainda, eu tenho que ver. Ah, isso aqui... Me chama de Lorde, não vou desligar. Me chama de Lard. Muito foda. O que mais eu tenho aqui? Ah, memezinho do Dexter, né? Boa série Dexter, tá? Peguei pra reassistir e é muito boa ainda, tá? Ó, eu tenho aqui o... Pô, eu tenho uma coletânea boa aqui, gente. Eu tenho uma coletânea boa. Esse aqui eu amo. Esse aqui eu mando direto no grupo da família. Bom dia, galera, vamos que vamos! Hadouken! Oi, Luga! Irmão, esse cara, ele faz um Hadouken melhor que o Ryu, pô. Nem o Ryu consegue fazer um Hadouken igual esse, pô. Caralho, muito foda, bicho. Muito foda. Enfim, se eu ficar aqui, eu fico meia hora só vendo... Só vendo os áudios. Pô, esse aqui eu amo, cara. Eu amo muito isso. Eu tô meio gripadinha. É que eu tô meio gripadinho. Pô, isso aqui é muito bom. Vai tomar no cu. Enfim, galera. Meu Deus do céu. Vamos começar o programa? Vamos parar de sacanagem? Ó, vamos começar com os jogos de segunda. Começando aqui com o que foi o jogo mais, cara, desequilibrado do segundo round. Que foi o jogo 1 entre Knicks e Sixers, né? Esse aqui foi... Cara, esse aqui foi um atropelo inacreditável. Sim, o Thunder e Lakers teve ali uma diferença grande no placar, né? O Thunder venceu por quase 20. Mas não foi um jogo desequilibrado. Não foi. O Lakers fez um bom jogo, competiu. O Lakers chegou a liderar o jogo, né? Começou abrindo 7-0 contra o Thunder, ou 7-2, algo do tipo. Ali no segundo tempo, chegou a diminuir para 4 pontos. O Lakers competiu, né? Aqui, filho, não teve a mínima competição. O Sixers foi completamente atropelado pelo Nicão. Nicão não tomou conhecimento, sapecou 137-98. Nossa, um amasso, né? Tudo que o Knicks se propôs a fazer fez muito bem, né? Defensivamente, ofensivamente, tudo funcionou, né? O Jalen Brunson completamente imparável, né, cara? 35 pontos pro Jalen Brunson com uma tranquilidade incrível, né? Deitando pra cima de todos os matchups que o Sixers colocou pra ele, né? Paul George, Quentin Grimes, Kelly Oubre, mano. Não teve um que incomodou o Brunson, cara. Não teve um. Assim. Todo mundo foi cozinhado pelo menino Brunson. Karl Anthony Towns fazendo um ótimo jogo, né? Ele que é um ponto-chave pra essa série, né? Por conta do duelo contra o Embiid. Inclusive, Embiid fora do jogo 2, hein? Fora do jogo 2. Informação de agora à tarde. Charania confirmou que com dores no tornozelo e no quadril, Embidão tá fora do jogo de hoje, não vai pro jogo 2. Problema gigantesco pra Filadélfia, né? Porque se com ele o Sixers já foi atropelado no jogo 1, sem ele, irmão, a situação de Filadélfia fica ainda pior. Né? Ficou muito claro na série contra a Boston a diferença que o Embiid faz para esse time do Sixers. Sem ele, eu duvido que o Sixers teria virado 3-1. Não teria virado, ele foi o ponto
Ele foi completamente o X-Factor para aquela virada acontecer. Especialmente no jogo 7. Fez um jogo 7 incrível, né? O jogo 6 dele já havia sido incrível, mas o jogo 7 também foi maravilhoso. Mesmo com ele já todo chumbado, né? Inclusive, obviamente, muito dessa ausência dele de hoje se deve ao jogo 7 extremamente desgastante que ele teve, né? O Embiid terminou o jogo 7 todo fudido. Todo fudido, né? No jogo 1 contra o Knicks, ele também claramente não estava 100%. E o preço foi cobrado, né? Não vai jogar hoje. Tomara, né? Que seja só hoje que ele não jogue. Tomara que ele jogue os jogos em Filadélfia. Porque senão, se essa ausência dele se estender para mais de um jogo, cara, Filadélfia... Essa série que poderia até chegar a um jogo 6, na minha opinião, pode acabar bem mais cedo, né? Porque sem Embiid, pra mim é papo de, cara, Knicks em 5 com tranquilidade. Com tranquilidade, né? O Maxey é um monstro, o Edcombe é muito bom, o Paul George vem fazendo um playoff muito bom, mas, irmão, o que faz o Sixers ser competitivo contra times de alto escalão, como o Boston, como o próprio Knicks, é o Embiid. É o Embiid, né? Então, assim, a ausência dele é muito preocupante. O jogo de hoje, eu se fosse torcedor do Sixers, eu ia com zero expectativa de vencer, porque sem o Embiid é muito difícil, cara. Porque, por exemplo, quem que vai marcar o Towns? Quem que vai ameaçar o garrafão do Knicks sem ser o Embiid? O Drummond não é esse cara, entendeu? Então, é uma ausência muito complicada, né, cara? Muito complicada. Os espaços que o Embiid gera com a gravidade dele, isso faz uma diferença muito grande, porque a ausência do Embiid, ela não é sentida só pelo que ele faz com a bola na mão, é pela gravidade dele, pelo que ele faz sem bola, né? A simples presença do Embiid já muda o jogo, entendeu? Então não ter esse cara, mano, assim, é a pior notícia possível pra Filadélfia. Não é a pior possível, né? A pior possível é perder ele por todo o restante da série. Essa é a pior notícia possível. Mas essa já é uma notícia horrorosa. É horrorosa, entendeu? Então, se já era difícil o Sixers ganhar hoje, depois do jogo 1 completamente, né, patético que o time fez, sem o Embiid hoje, cara, é bem complicado, né? A menos que o Knicks faça o famoso jogo da feijuca, é bem provável que o Knicks abra o 2-0 hoje, né? É bem provável. Então, momento complicado pra Filadélfia. Difícil, cara. Difícil. O jogo 1 foi bem desmotivador, né, cara? O torcedor do Sixers tava empolgadaço. Pô, vencemos o Celtics. Jogo 7. Caralho, viramos um 3-1. Porra, que foda. Aí vem o jogo 1 no Garden. E o Knicks, pô, não tem o menor... foi um... O Knicks como anfitrião, né, cara? Deveria ter sido mais gentil com o Philadelphia, né, cara? Porra, mano, não deu chance. E beleza, você pode argumentar que a questão física pesou pra Philadelphia. De fato pesou, obviamente faltou perna pro Sixers, especialmente no segundo tempo. Mas, irmão, o Knicks não tem nada a ver com isso. O Knicks foi lá e, pô, mas... Nossa, mas não deu graça. Não deu graça pro Sixers. Nada... Não teve nada de bom pro Sixers assim nesse jogo. Mas nada. Enquanto pro Knicks, tudo deu certo. A profundidade de elenco foi muito boa. Anunoby fez mais um ótimo jogo. Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson. Tudo deu certo, cara. Tudo deu certo. E hoje, sem ter o Embiid do outro lado, Nicão aí com a faca e o queijo na mão pra abrir o 2-0, né, mano? Enfim. No outro jogo da segunda, a gente teve uma surpresa. Aqui a gente teve um jogo equilibrado, que foi Minnesota e San Antonio, né? Jogo lá em San Antonio, lá no Texas. O Minnesota sem Ayo Dosunmu, sem Donte DiVincenzo e tendo o Anthony Edwards com minutagem reduzida, né? O Anthony Edwards resolveu se sacrificar, foi pro jogo mesmo sem ter condições ainda de jogar, jogou seus 25 minutinhos, só que acabou sendo suficiente.
né? Mesmo com todos esses pontos aí, de ausências, de Anthony Edwards, minutagem reduzida, jogando fora de casa, Minnesota foi lá e arrancou uma vitória, mano. Vitória por 104-102, uma performance defensiva excelente de Minnesota, né? De novo a defesa de Minnesota brilhando, né? Assim como foi na série contra Denver. McDaniels, Gobert, cara, jogando demais, né? Gobert, que diferente do que eu achei, né? Ficou em cima do Wemby o jogo inteiro, né? Eu achei que o Minnesota ia adotar uma abordagem diferente na marcação do Wemby. Eu achei que a gente ia ver o Wemby sendo mais marcado pelo Randle do que pelo Gobert, né? Achei que eles iam utilizar o Gobert mais ali na cobertura e o Randle no primeiro combate. Não. Gobertzão ficou em cima do Wemby e fez um bom trabalho, né? Claro que teve muito dos arremessos errados do Wemby. O Wemby não estava na noite boa. Ficou 0 de 8 para 3 pontos, né? Muito mal nos arremessos. Mas o fato dele ter tido que tentar 8 arremessos de 3 se deu muito pelo fato do Gobert ter fechado o garrafão. O Wemby conseguiu ali alguns drives para cima do Gobert, mas muitas vezes que o Wemby tentou ir para dentro, não conseguiu pela presença do Gobert, né? Fora, e no segundo tempo teve ali algumas variações, né? O Randle ficou no Wemby em alguns momentos também, mas o Gobert fez um trabalho muito bom. Assim como o McDaniels, nossa, mas destruiu no perímetro, né? De'Aaron Fox fez um jogo horrível, né? Terminou o primeiro tempo zerado e terminou o jogo com o quê? Uns 10 pontos, De'Aaron Fox? Não conseguiu fazer nada, muito pelo McDaniels, que vem sendo aí Só não vou falar que ele é o melhor defensor do playoff, porque o Wembanyama tá de brincadeira o que o Wemby tá fazendo. Mas o McDaniels, ele tá tranquilamente na briga pra ser top 3 dos melhores defensores do playoff, mano. Eu acho que eu colocaria o Wemby, Gobert e McDaniels hoje, né? E o Chet também tá nessa briga. Que o Chet não teve um enfrentamento tão duro como o Gobert e o McDaniels tiveram, né? Pô, o Gobert e o McDaniels pegaram Jokic e Murray no primeiro round, tá pegando o Wemby agora, com o De'Aaron Fox. Então, o Chet ficaria fora desse top 3 pelo nível de enfrentamento. Mas ele tá defendendo pra caralho também. Mas eu acho que eu ficaria nesses 3, cara. Seria o Wemby, Gobert e McDaniels, mano. Os 3 estão defendendo muito. E nesse jogo, a duplinha de Minnesota de novo apareceu. E ofensivamente, cara, Minnesota conseguiu achar espaço, cara. Né? O próprio McDaniels teve um bom jogo. O Mike Conley, mano. Mike Conley. O velho Conley. Aparecendo bem, né? Entregando ali dígitos duplos de pontos. Matando bolas importantes ali no quarto período. Matou uma bola de 3 gigante ali no final do jogo. E o Anthony Edwards, né? O Anthony Edwards, mesmo com minutagem reduzida, fez a diferença ali no quarto período. Meteu 11 pontos no quarto período, matando arremessos difíceis, inclusive matou uma bola pra cima do Wemby, que foi coisa linda. No final do jogo ali, ele deu uma paçocada? Deu, né? Cometeu um turnoverzinho meio burro ali, tomou algumas decisões equivocadas, mas no geral, eu acho que os 25 minutos do Anthony Edwards foram muito positivos. Julius Randle fez um grande jogo. Julius Randle jogou bola. O que o Fox não fez por San Antonio, o Randle fez por Minnesota. Né? O Fox, que deveria ser o Robin do Wembanyama, deveria ser o cara, né, a entregar uma pontuação nos jogos que o Wemby não entrega, ele não conseguiu fazer isso. O Randle conseguiu. O Randle conseguiu ser esse cara, né? Então, foi uma grande apresentação de Minnesota, ao mesmo tempo que foi um jogo, né, com vários problemas por parte de San Antonio, né? A defesa foi bem, eu gostei da defesa do Spurs, mas ofensivamente San Antonio ficou devendo bastante, mérito da defesa de Minnesota também, mas eu achei que o plano de jogo ofensivo de San Antonio não foi o ideal, né? Eu particularmente não gosto, né, do Wemby arremessando tanto assim para 3, eu sei que ele tem um bom arremesso, eu sei que ele costuma ter um bom aproveitamento, mas eu tenho pra mim, cara, que quanto mais próximo à cesta você deixar o Wemby, melhor pra você, sabe? Ah, Luiz, mas o Gobert fez um bom trabalho marcando ele. Sim, eu acabei de falar isso. Mas o bom técnico acha soluções de colocar o seu melhor jogador nas melhores posições.
né? Faltou algumas jogadas mais bem desenhadas, faltou algumas jogadas, né? Pô, não teve uma jogada de alguém fazendo um bloqueio pro Embi cortar livre pro garrafão, não teve isso, sabe? Não teve um pick and roll do Fox com o Embi, sabe? O Fox muito mal nisso, não conseguiram gerar jogo pro Embi. Então, eu acho que o plano ofensivo do Spurs não foi o ideal. Luiz, mas se o Embi tivesse convertido os arremessos, você não estaria falando isso. Sim, mas não aconteceu, ele errou. Ficou 0 de 8. Marcou 11 pontos no jogo. Ah, mas ele entregou na defesa. E, indiscutivelmente, entregou pra caralho. Mano, o cara meteu 12 tocos, gente. 12 tocos! Né, a gente tá falando de um triple-double de 11 pontos, 15 rebotes e 12 tocos, cara. Isso é absurdo. O Embi fez uma atuação histórica do Embi. Maior quantidade de tocos em um jogo de playoff na história da liga, né? Alguns tocos podem ter sido, né, goaltendings? Podem. Inclusive, isso gerou bastante discussão no pós-jogo, né? O Chris Finch, técnico do Minnesota, deu uma entrevista criticando bastante, falando que a arbitragem passou pano para alguns goaltendings do Embi. E, de fato, se você analisar friamente os 12 tocos, você vai pescar ali uns 2, 3 que, porra, dava pra marcar goaltending. Dava pra marcar, né? Mas, enfim, independente de terem sido goaltends ou não, foram 12 tocos. Então o Embi entregou muito na defesa, carregou na defesa. Mas no ataque faltou, mano. E não adianta você só defender bem. Você tem que atacar, você tem que pontuar. E o Spurs não conseguiu, né? 102 pontos em casa é pouco, né? É pouco, ainda mais enfrentando o Minnesota com todos os problemas de lesão que teve, com o Anthony Edwards jogando baleado. Então, foi um jogo que San Antonio, cara, deixou muito a desejar. Isso quer dizer que a série tá perdida? Lógico que não, foi só o primeiro jogo. San Antonio tem totais condições de virar essa série, né? Mas é óbvio que perder o primeiro jogo em casa por um adversário com as circunstâncias que Minnesota tinha é complicado. Né? Dá um baquezinho no moral do time. Até porque a tendência é que Minnesota melhore com o passar da série. Porque vai ter o Anthony Edwards cada vez mais recuperado, jogando mais minutos. Aí o Dosunmu tá pra voltar de lesão também, né? Então, foi um baque, né? Enfim. Mas foi um grande jogo, cara. Foi um jogo muito bom. Acho que dá até pra dizer que foi o melhor jogo desse início, né, de segundo round. Não, acho não. Com certeza foi o melhor jogo. Foi disparado o jogo mais pegado. Apesar de que Cavs e Pistons também foi legal. Também foi um jogo bom, mas Wolves e Spurs acabou sendo o melhor, né? Indo agora para os jogos de ontem, para os jogos de terça, a gente teve Cavs e Pistons, que foi outro jogo bem equilibrado. Detroit venceu por 111-101, mas foi um jogo muito pegado, né? O Cavs teve muita chance de vencer ali no segundo tempo, chegou a empatar no quarto período, né? Depois de uma sequência de 9 pontos do Harden. Harden que mais um jogo difícil com turnovers, né? O Harden vem sofrendo muito com turnovers nesse playoff, né? Juntando o jogo de ontem com os 7 jogos contra Toronto, a gente tá falando de um James Harden que soma 43 turnovers, né? O Cavs tem mais de 140 turnovers nesse playoff e 43 são do Harden, né? É a quarta maior marca de um jogador nos primeiros 8 jogos de uma run de playoffs, mano. Entendeu? Então o Harden vem sofrendo muito com turnovers. Ontem foi mais um jogo recheado de turnovers. E aí se você soma o jogo de ontem com o jogo 7 contra Toronto, o Cavs tomou 49 pontos vindos dos turnovers do Harden. Então, isso vem sendo um problema para Cleveland nesse playoff. Ontem não foi diferente. O Pistons soube forçar e capitalizar muito bem em cima dos turnovers do Harden.
Então, isso vem sendo um problema. Claro, não é só o Harden que tá cometendo turnovers, né? Ontem mesmo o Donovan Mitchell cometeu muito turnover, Dennis Schroeder também não foi muito bem. Então é um problema geral do Cavs, mas o Harden sendo o PG do time, sendo, né, o organizador, o cara que dita o ritmo, ele tem que cuidar melhor da bola. Ainda mais enfrentando uma defesa como a do Pistons, que é uma defesa muito agressiva, que pressiona muito no ponto de ataque, que tem Al-Star Thompson, que é um capeta na defesa. Ele tem que ser melhor nisso. Né? Então, os turnovers foram um fator pro resultado. O jogo de dupla entre Cade Cunningham e Jalen Duren foi outro fator decisivo, né? Os dois que fizeram a regular excelente, né, cara? O pick and roll entre os dois foi maravilhoso durante a regular. No playoff, não vinha dando muito certo, né? Muito pela queda de rendimento do Jalen Duren, né? A série dele contra o Orlando foi muito abaixo. E aí esse joguinho de dupla acabou não funcionando. O Cade Cunningham teve que jogar muito mais na individual. Inclusive, segundo ESPN Stats e Info, o Cade Cunningham tá com on-ball percent, né, um percentual de controle de bola de 48,6%, cara. É a maior marca da NBA, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que 48,6% das posses ofensivas do Pistons começam com Cade. É o único jogador com a porcentagem desse nível desde Jalen Brunson do ano passado e Luka Doncic de 2022. Então a gente tá falando de um Cade Cunningham que tá tendo que monopolizar demais a bola. Muito pela falta desse joguinho de dupla com o Jalen Duren. Só que ontem, no final do jogo, apareceu, né? Ontem os dois conseguiram, né, se associar bastante. Cade Cunningham achando bons passes pro Jalen Duren, que conseguiu finalizar bem no final do jogo. E aí, o Pistons foi lá, conseguiu a vitória, abre 1-0 e, né, sai na frente na série, né? O Cavs vai ter tem alguns ajustes para fazer. Eu acho que a questão dos turnovers do Harden é o principal ajuste que Cleveland precisa fazer, mas eu acho que a defesa do Cavs tem que ser um pouquinho melhor também, né? O final do jogo ali, cara, claro, foi muito mérito do Cade Cunningham por ter achado os passes que ele achou, mas, pô, não dava pro Cavs ceder tanta linha de passe assim pro Cade Cunningham, né? Tinha que ter fechado mais, não dava para tomar os pontos que tomou ali no final. Então o Cavs aí vai ter alguns pontos para corrigir, assim como tem pontos para comemorar também, né? Apesar dos turnovers, né, o Cavs conseguiu criar bastante contra uma defesa, né, de elite do Pistons, né? O Cavs criou ótimos visuais, né? Não converteu a maioria, mas criou bons visuais, né? Então se o Cavs conseguir ajustar esses pontos, né, se o Harden cuidar melhor da bola, se o time começar a aproveitar melhor os visuais que são gerados, e se tiver ali uma defesa um pouquinho melhor, mais consistente, dá pro Cavs ganhar essa série, né? Dá pro Cavs ganhar. Assim como o Detroit também tem pontos pra corrigir. Não foi um jogo perfeito, não foi uma execução perfeita, né? Então, ambos os times têm bastante coisa pra corrigir. A série tá só no começo. Essa é uma série que eu acho que vai a 7 jogos, tá? Essa aqui eu acho que vai se estender bastante. Diferente de Thunder e Lakers, que na minha opinião não deve durar muito tempo, né? Diferente de muita gente que acha que vai ser varrida, eu não acho que vai ser varrida. Mas eu acho muito difícil que essa série passe de 5 jogos. E o jogo de ontem me deu mais confiança nisso, né? Porque foi um jogo onde o Thunder não foi bem. Não foi um bom jogo do Thunder. Foi um jogo bem abaixo do Thunder, né? Muito turnover. O Shai, cara, o Shai cometeu 7 turnovers ontem, que é muito acima do normal dele, né? O Shai, inclusive, é um dos jogadores com a menor taxa de turnovers da liga. Ontem ele teve um jogo muito atípico em termos de turnover. O Thunder em si cometeu muito turnover. E mesmo assim ganhou por quase 20. Tipo assim, o Thunder fez um jogo porco, preguiçoso, e mesmo assim ganhou por quase 20. Com o Lakers fazendo um jogo bem decente. Lakers fez um jogo muito correto. Foi bem na defesa, soube pressionar o Shai, né? As dobras em cima do Shai foram bem feitas. No ataque, teve um LeBron, cara, entregando 27 pontos com uma eficiência absurda, né? Faltou Austin Reeves, sim, faltou Austin Reeves. O Reeves teve um jogo terrível, né? O Reeves teve um jogo de 3 de 16 nos arremessos, né?
É a pior marca no jogador do Lakers em playoff nos últimos 35 anos. Teve um jogo horroroso, o Austin Reeves. Só que, pô, o Smart fez um jogo decente, o Eitan achei que fez um jogo decente, Hashimura fez um jogo decente. O Lakers fez um jogo bom. Mas mesmo assim, tomou quase 20 pontos no lombo. E aí, é muito difícil imaginar que o Thunder vai fazer outro jogo tão porco como esse no decorrer da série. Ontem era a chance de ouro pro Lakers ganhar. Era a chance de ouro, mano. Tudo que podia acontecer pro Lakers ganhar, aconteceu. O Shai fez um jogo de menos de 20 pontos, cheio de turnover. O Thunder fez um jogo cheio de turnover. J-Dub não jogou. E o Lakers não aproveitou. O Thunder deu todas as brechas possíveis pro Lakers. E o Lakers não aproveitou. Então, particularmente, eu realmente acho que essa série não passa de 5 jogos. A menos que role um retorno milagroso do Luka, que inclusive saiu informação hoje, né, de que o Luka finalmente começou a correr, mas ainda tá longe de voltar a jogar, né? Não tá nem perto de ser liberado pra trabalhar com bola, pra trabalhar com contato. Ele tá podendo correr, mas ainda assim, né, é longe de ser o suficiente pra botar ele pra jogar contra essa defesa do Thunder, né? Botar o Luka pra jogar agora contra essa defesa do Thunder é pedir pra ele estourar o Aquiles. Entendeu? Não dá. Não dá. Então, a menos que o Luka tenha uma recuperação milagrosa e volte para um jogo 3, eu duvido muito que essa série passe de 5 jogos, cara. Porque o jogo que o Thunder fez ontem dificilmente vai se repetir, né? Dificilmente vai se repetir, né? O Shai mesmo, nossa, eu duvido muito que o Shai vá ter um outro jogo desse nível nesse playoff. Sabe, o jogo dele foi muito ruim, né? Sorte dele que jogo de playoff não conta pra sequência dele de jogos de 20 pontos, né? Porque considera só os jogos de regular. Porque se contasse, ontem já teria caído, porque meteu só 18, né? Teve até uma boa eficiência, acertou alguns arremessos difíceis, mas foi um jogo bem abaixo do Shai. E não foi o suficiente pro Lakers ganhar, entendeu? Então, enfim. Inclusive, sobre Luka, o nosso querido Luquita, ele soltou uma aspa, né? Sobre o processo de recuperação dele. Eu até separei aqui pra trazer pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. O Luka falou o seguinte sobre a recuperação dele. Abre aspas para o nosso querido Luquita. Aqui, ó. Me disseram que eu deveria ficar 8 semanas fora. Hoje se completam 5. Estou fazendo tudo o que posso. Fui para a Espanha, tomei injeções de plasma. Estou fazendo o máximo para voltar antes. É muito frustrante. Acho que as pessoas não entendem o quanto é. Tudo que eu quero fazer é jogar basquete e ajudar meu time. Especialmente nessa época do ano, que é a melhor para se jogar basquete. Então assistir tudo é duro, mas estou muito orgulhoso do que meus companheiros têm feito. Muitos diziam que não chegaríamos aqui, e eles conseguiram. No fim, eu já voltei de lesões antes do prazo. Isso tem um preço. Muitas vezes é ruim, mas eu voltei. Dessa vez, no entanto, é a primeira lesão de posterior da coxa que tive. Não é a mesma coisa que outras lesões, sabe? Então, como eu disse, estou no tratamento 24 horas tentando voltar, mas é uma lesão diferente. Então, Luquita aí dando um panorama, né, sobre a recuperação dele, se mostrando claramente frustrado por estar fora. E assim, cara, sendo bem sincero, eu não acho que o Luka volta, mano. Assim, eu não acho que o Luka volta e eu não acho que vale a pena pro Lakers forçar a volta do Luka. Porque, cara, assim, você vai arriscar mesmo botar o Luka pra jogar contra essa defesa do Thunder nas condições que ele tá? Pega de exemplo o Aaron Gordon, mano. O Aaron Gordon teve, se não me engano, foi a mesma lesão que o Luka teve, né, no ano passado. Ele teve essa lesão na posterior da coxa, ele se forçou pra jogar o jogo 7 contra o Thunder. Não adiantou de nada, porque o Thunder amassou naquele jogo 7. E agora você tá vendo o Aaron Gordon que não consegue ficar saudável. Toda hora machuca. Essa é uma lesão, cara, que se você não tratar direito, ela volta, mano. Ela volta e ela pode desencadear outras lesões mais graves. Então, bicho, eu se fosse o Lakers, cara, eu não colocaria o Luka pra jogar. Não colocaria. Porque é foda falar isso, mas não vai adiantar, entendeu?
sinceramente, cara, eu acho que a volta do Luka, se rolasse um milagre dele voltar 100%, o que não vai acontecer, se ele voltar, ele vai voltar baleado, mas se ele voltar 100%, eu ainda acho que o Thunder passaria. Então, sabe, você vai arriscar o futuro do Luka em benefício do quê? De esticar a série contra o Thunder, de forçar o Thunder a 6 jogos. Então, eu não acho que o Luka tem que voltar. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer da série. Não é porque ganhou um jogo também que o Thunder já passou, não. Tem que ganhar 4. Como diria o Kobe, né, o trabalho não terminou. Então, calma também. Thunder tem que melhorar. Não dá pra jogar tão mal como jogou ontem. Tem que jogar melhor. Mas é muito difícil imaginar o Lakers ganhando essa série, mano. E ontem, eu acho que o torcedor do Lakers meio que teve esse... Do tipo, caralho, mano, os caras jogaram mal, cometeu turnover a rodo e mesmo assim os caras quase ganhou por 20. Acho que isso dá um baque, né? Enfim. Acho que é isso, cara. Acho que sobre os jogos é isso. Não tem muito mais o que... Pô. Deixa eu falar sobre o Magrelo, né? Porque em meio ao jogo ruim do Thunder, o Chet Holmgren brilhou, né, cara? O Chet ontem foi o melhor jogador em quadra, na minha opinião, 24 pontos, 12 rebotes, 3 tocos, né? Jogo excelente do Chet, né? Defensivamente, limitou, né, os jogadores que ele marcou a 1 de 9 no field goal, como defensor primário. Então, assim, jogaço do Magrelo, tá? Jogou muito bem, Caruso fez um bom jogo, Jared McCain teve um impacto muito bom vindo do banco. Inclusive, as bolas de 3 que mataram o jogo vieram do McCain, ali no começo do quarto período. Então, em meio ao jogo ruim do Thunder, tem aí alguns destaques. AJ Mitchell fez um bom jogo. Fez um ótimo jogo de AJ Mitchell. Então, fica aí, né, o destaque, né? Chet Holmgren que vem fazendo um playoff muito bom, hein? Subestimado o playoff do Chet Holmgren, tá? Bem subestimado. Ele lidera o Thunder em eficiência para 3, em eficiência em lance livre, em rebote, em toco e em duplo-duplo. Playoff enorme do Magrelo, hein? Magrelo fazendo um trabalho muito bom. Enfim, sobre os jogos é isso. Pra gente encerrar a edição de hoje, deixa eu só trazer aqui 2 coisas. A primeira, vamos falar, né, sobre a polêmica lista dos jogadores mais superestimados da NBA, né? O The Athletic fez uma pesquisa aí, né, de forma anônima com alguns jogadores da liga, onde o The Athletic pediu para esses jogadores falarem quais são os jogadores mais superestimados na opinião deles, né? O The Athletic sempre faz essa pesquisa, rola todo ano. Normalmente, Gobert e Trae Young sempre lideram a lista, estão sempre ali no topo, mas nesse ano tivemos um novo líder, né? Segue o líder, temos um novo líder. Sabe quem é? Ele, o meu protegido Turcão Alperen Sengun. Pois é, o Turcão liderou a pesquisa dos mais superestimados, né? 12,3% dos jogadores que foram entrevistados votaram no Alperen Sengun. E aí, em segundo e terceiro lugar, aí obviamente ficaram Gobert e Trae Young, né? Porque óbvio que eles não iam ficar fora do pódio. Mas surpreende, cara. Surpreende ver o Sengun, porque ele nunca... Pelo menos eu nunca vi muita gente falando que ele é superestimado, né? Não sei se é porque eu gosto muito dele e eu meio que fico na bolha dos que gostam dele. Mas eu não tinha essa percepção de que a galera achava ele superestimado, mano. Então, me surpreendeu ver ele em primeiro, cara. Me surpreendeu, mas eu acho que isso tem muito a ver com o playoff que ele fez, né? O playoff é a temporada dele, né? Vamos falar bem a real, a temporada do Turcão foi muito abaixo, né? Foi muito aquém da expectativa. Eu, pelo menos, tinha uma expectativa muito alta pro Sengun. Depois do Eurobasket que ele fez, né? Porra, eu achei que ele ia destruir nessa temporada. Pô, com Kevin Durant do lado pra facilitar o jogo dele. Nossa, eu achei que o Sengun ia vir pra um ano incrível. Nem perto, né? Foi uma temporada bem meia-boca do Sengun. Teve momentos muito bons e tal, mas eu achei uma temporada muito abaixo da expectativa. E o playoff dele foi muito ruim, né? Ele teve um joguinho aqui ou ali bom contra o Lakers, mas no geral, uma série muito ruim do Sengun. Ele não conseguiu dominar
um garrafão com Eita e Jackson Hayes, né, cara? Essa narrativa é muito ruim pra ele, né? Ele pegou um garrafão com Hayes e Eitan e ele não dominou. Isso é foda, cara. Então, eu fiquei surpreso de ver ele em primeiro, mas não... Eu não... É foda, porque eu gosto dele, cara, mas eu não consigo discordar. Sabe? Olhando agora em retrospecto, dá pra entender o porquê votaram nele. Porque realmente a temporada dele foi muito abaixo. E assim como eu, tem muita gente que defende muito ele, que acredita muito nele. Eu continuo acreditando no Xangu, eu continuo gostando dele pra caralho. Mas eu entendo que a temporada dele foi muito frustrante, né? Muito frustrante. E aí, olhando pro resto da lista, você tem Karl Anthony Towns, Paulo Banchero, que eu concordo. Concordo. Impressionante como que da noite pro dia eu virei hater do Banchero, né? Enfim, eu tô bem frustrado com o Banchero, não vou mentir. O Jamoran, eu já achei ele mais superestimado. Hoje em dia eu acho que a galera nem tem expectativa mais com ele. Então, como é que você superestima um jogador que meio que não gera expectativa nenhuma, né? Então, não sei se eu colocaria o Jamoran como superestimado, porque eu realmente acho que as pessoas até já largaram mão dele. Danny Avdija tá aqui, Scottie Barnes aqui é uma loucura. Pra mim o Scottie Barnes ele é o total oposto. Pra mim o Scottie Barnes é um dos mais subestimados da NBA. Ele é muito bom, muito melhor do que a galera pinta. Luka Doncic obviamente vai estar aí, né? Tá no Lakers, é um cara que gera muito hate, então óbvio que ele ia estar aí. Pascal Siakam, Dillon Brooks, Haliburton, Tyler Herro, o Haliburton. Cara, na real, temporada passada quem liderou foi o Haliburton, né? Não foi ano passado que o Haliburton liderou essa pesquisa? Não foi o Gobert, não. Foi o Haliburton que liderou ano passado. E aí chegou o playoff, ele fez o que fez, né? Calando a boca dos críticos. Tyler Herro, Evan Mobley. O Mobley eu concordo, viu? Nossa, o Mobley ele é superestimado. Nossa, ele é. Eu gosto dele, tá? Mas... Podziemski aqui também. Pô, Podziemski, mano. Quem superestima o Podziemski? E Domantas Sabonis, que eu acho que, na verdade, ele é subestimado também, tá? O Sabonis é outro que eu acho que deveria estar no outro espectro dessa pesquisa. Mas, enfim, fica aí, né? Xangunzão, liderando a pesquisa dos superestimados. Tá aí, né? Tá aí. Turcão aí. Não tá com moral, né? Não tá com moral o nosso Turcão. Pra encerrar de vez aqui o programa, galera, eu separei aqui um rumorzinho que saiu hoje sobre Jaylen Brown no Milwaukee Bucks, né? Desde que o Celtão caiu pra Filadélfia, tomando a virada do 3-1, vem sido muito discutido sobre o que o Celtics vai fazer na off-season, quais movimentos o Celtics vai fazer, se é que vai fazer alguma coisa. E o que vem sendo discutido é sobre a permanência do Jaylen Brown, né? Até pelas questões extra-quadra do Jaylen Brown, né? Todo o papo dele aí de conspiração, o vitimismo exagerado dele, né? A live que ele fez depois da eliminação não pegou bem entre a torcida do Celtics. A torcida do Celtics não gostou da live que ele fez, né? Onde ele falou que, pô, foi o ano onde eu mais me diverti jogando basquete. Né, no ano onde o Celtics foi eliminado no primeiro round, tomando virada de 3-1 pro Sixers, né? Então, torcedor do Celtics não gostou da live dele. Inclusive, as lives do Jaylen Brown sempre foram meio controversas, né? Acho que o Jaylen Brown, ele encarnou um personagem de vítima, de conspiracionista que, nossa, cara, já encheu o saco, né, mano? A versão chapéu de alumínio do Jaylen Brown, ela é muito chata. E eu gosto dele, mano, mas essa versão dele, esse personagem que ele adotou pra essa temporada, essa luta dele contra a arbitragem, nossa senhora. Uma chatice bizarra. Enfim. Tá rolando, né, algumas discussões sobre o futuro do Celtics. O Brad Stevens mesmo deu uma coletiva hoje falando sobre a perspectiva pro futuro, onde ele descartou trocar Brown e Tatum. Deixou claro que não vai mexer nos dois. Mas, por conta de tudo isso que vem sendo discutido, rumores estão surgindo. E o rumor que saiu hoje foi um rumor aí do Brian Windhorst, onde ele falou que o Bucks está, sim, observando
a situação do Jaylen Brown em Boston, tá? Ele fala que o Bucks está preparado para fazer uma proposta pelo Jaylen Brown, caso o Celtics esteja disposto a negociar ele. E aí, obviamente, uma negociação entre Bucks e Celtics pelo Jaylen Brown, óbvio que iria envolver o Giannis Antetokounmpo, né? Isso é óbvio, né? Não tem como o Bucks querer o Jaylen Brown sem envolver o Giannis, né? E aí tá gerando discussão. Será que existe um mundo onde o Giannis vai para Boston e o Brown vai para o Bucks? Será que seria uma boa pro Bucks? Será que seria uma boa pro Celtics? Minha perspectiva, tá? Se eu sou o Celtics e eu recebo a ligação do Bucks me oferecendo o Giannis pelo Brown e mais algumas picks, eu, Luiz, aceitaria. Por quê? Porque pra mim, com exceção de Shai, Luka, Doncic, Shai, Luka e Doncic é foda, né? Shai, Luka, Jokic e Wemby, com exceção desses 4, qualquer jogador é trocável pelo Giannis, tá? Tirando esses 4, eu trocaria qualquer outro jogador pelo Giannis. Por quê? Porque é o Giannis. É um cara que eleva muito o nível do seu time. É um cara que eleva muito as chances do seu time de brigar. Então, eu, se fosse o Celtics e recebesse a ligação do Bucks, eu trocaria, tá? Agora, existe o que eu faria e o que eu acho que o Celtics vai fazer. O que eu acho que o Celtics vai fazer é manter os Jays, tá? Eu, sinceramente, não vejo o Celtics abrindo mão de Jaylen Brown ou de Jason Tatum. Não acho que é um movimento que condiz com a cultura do Celtics, né? Inclusive, na última vez que teve rumor envolvendo o Jaylen Brown, que foi no pós-título, né? Quando rolou o papo dele poder ir pra Houston pra jogar com o Ime Udoka, que ele gosta muito do Udoka, né? Não sei se gosta ainda, mas na época ele gostava. Na época, o Brad Stevens deu uma coletiva e deixou claro que não trocaria o Jaylen Brown, que ele é intocável, que ele foi falar com o Jaylen Brown. Então, assim, eu não acho que o Celtics vai trocar o Jaylen Brown. E nem o Jason Tatum. Pra mim, os dois e o próprio Derrick White, pra mim, eles são intocáveis. E vários insiders de Boston meio que confirmam isso, que de fato os 3 são intocáveis. Então, eu trocaria o Brown pelo Giannis? Trocaria. 100%. Mas eu duvido que o Celtics vai fazer isso. O que eu acho que o Celtics vai fazer? Movimentos menores. Vai buscar um pivô melhor, porque ficou claro que com o Neemias Queira, dá pra você pegar a seed alta no leste e chegar bem no playoff? Dá. Mas quando bater de frente com um pivô melhor, como foi o caso do Embiid, o Queira não vai ser o suficiente. Então, eu acho que o Celtics vai atrás de um pivô melhor, tá? Nomes... Não sei, cara. Acho que... Eu não duvidaria do Celtics tentar repatriar o Robert Williams, que tá lá no Blazers. Um nome que eu acho que vai estar no mercado e que o Celtics deveria ir atrás é o Isaiah Hartenstein, né? Tudo indica que o Thunder vai trocar o Isaiah Hartenstein, até por conta dos contratos de Chet e J-Dub entrarem em vigor nessa próxima temporada. Então o Thunder vai ter que dar uma mexida pra abrir folha. E eu acho que o Isaiah Hartenstein pode ser um dos caras a serem movidos, até pela team option, né, que o Hartenstein tem no contrato para essa próxima temporada. E é um nome que eu acho que ajudaria muito esse time do Celtics, né? Então o Hartenstein é um nome interessante, Robert Williams, Nicholas Claxton do Nets é um nome que eu acho interessante, né? Então, Wendell Carter Jr. de Orlando. Então, eu acho que o Celtics vai atrás de um pivô um pouco mais gabaritado. E eu acredito que o Celtics vai buscar um PG um pouco mais defensivo, porque também fez falta, né? Derrick White é muito bom e tal, mas só ele como PG defensivo é foda. Pode ser que o Sharman vire esse cara mais confiável. Pode ser que o Gonzalez vire esse cara mais confiável. Porque o Gonzalez ele não é PG, né? O Gonzalez ele é mais um SG com wing, né? Ele é um ala two-way, né? Um potencial two-way. Inclusive o Gonzalez deveria ter tido mais minutos no playoff, né? Fica aí a crítica ao nosso Mazzulla. Que inclusive Brad Stevens deixou claro que Mazzulla fica, tá? Não tem possibilidade do Mazzulla ser trocado. Ser trocado não, ser demitido. Então, é isso.
Então acho que o Celtics vai fazer isso, cara. Vai atrás de um pivô melhor, talvez atrás de um PG mais defensivo e acreditar no núcleo, que é um núcleo bom pra caralho, né? Claro que a eliminação pro Sixers, do jeito que foi, tomando a virada de 3-1, ela é frustrante pra caralho. É frustrante pra caralho, eu entendo. Mas, gente, não dá pra esquecer que a gente tá falando de um Celtics que perdeu Porzingis, perdeu Horford, perdeu Holiday, ficou sem o Tatum durante a maior parte da temporada e mesmo assim foi seed 2 do leste. Com o Jaylen Brown tendo um ano de MVP, né? Com a molecada ali mostrando serviço, Gonzalez, Queira, Sharman, né? Jordan Walsh. Então, não dá pra achar que tá tudo ruim porque caiu pro Sixers. Não. O núcleo é bom pra caralho, a base é boa pra caralho. É só reforçar pontos específicos, na minha opinião. Então, eu faria a troca pelo Giannis? Faria, 100%, eu faria. Inclusive, eu acho que seria bom até pro Brown, né? Vai pra um time onde ele vai ser o cara. Ele não falou que foi o melhor ano pra ele jogando basquete, foi o ano onde ele mais se divertiu, porque ele foi protagonista e tal. No Bucks ele vai ser protagonista sempre, né? Então pode ser uma troca boa até pro próprio Jaylen Brown, mas eu acho que o Celtics não vai fazer isso. Não acho, tá? Enfim, fica aí o registro do rumor. O que você faria? Você trocaria Jaylen Brown por Giannis? Você faria o negócio? Você acha que o Celtics faria essa negociação? Manda aí nos comentários. E é isso, né? Com esse rumor, eu me despeço. Obrigado a todos pela audiência nessa quarta-feira. Sempre um prazer ter você por aqui. A gente se vê mais tarde com as análises dos jogos de hoje, né? Hoje teremos o jogo 2 entre Sixers e Knicks. E o jogo 2 também entre Minnesota e San Antonio. Então, nos vemos mais tarde. Valeu, tamo junto. Grande abraço, beijo e tchau, galera. Valeu!